continuando o nosso rolê aqui pela Mercedes-Benz com o Marcos Andrade. Tudo bem, Marcos? Tudo bom? Bom, você sabe que a gente está com uma dúvida aqui, né? Você tem aí belas cores, a gente sempre vê ali, você já explicou sobre a cor areia. E é uma característica da Mercedes, né, ter essa coisa de trazer novas cores, de inventar novas cores. A gente imagina que o transportador é tão fã do branco porque ele é fácil de reparar, né? E o prata é muito pelo contrário, né? Que é uma cor muito triste para reparar. Mas a gente vendo todas essas cores, né? Como é que a Mercedes vê esse tema de cor, né? Vocês acreditam que a linha pode ser mais colorida? Vocês acreditam que essa tendência de sair do comum, do branco, é uma coisa que vocês estão puxando essa fila? A gente tem percebido, primeiro assim, a gente tem percebido objetivamente alguns, até grandes frotistas já migrando para outras cores. É claro que assim, quando a gente fala de grande frotista, sempre tem também um pouco da questão da identidade visual, né? Então o branco é mais fácil, por exemplo, de adesivar a identidade visual da empresa, né? Então muitas vezes, além do que você comentou, de ser às vezes mais fácil de você fazer uma reparação e conseguir já a peça no concessionário, fazer o matching de cor que a gente chama, né? Que é você pegar branco, é fácil de você fazer a cor, não parecer não chamar atenção uma diferença na tonalidade, por exemplo, né? Certo. Então existe, claro, ainda acho que uma programação muito elevada da cor branca, mas a gente tem percebido que aos poucos, muitos clientes têm percebido que, especialmente no valor de revenda, a cor faz diferença. E faz diferença porque, uma coisa que eu tenho comentado, né? Eu falei que o Ateco aqui trabalhou muito um pouco nessa percepção da beleza, né? Porque caminhão também tem emoção, né? E aí quando você vai para o cliente menor, para o cliente que muitas vezes é o motorista proprietário, ele quer ter um caminhão bonito. E nesse segmento principalmente, aí quando a gente fala de Ateco, que é onde tem muito desses tipo de cliente, né? A gente percebe uma crescente demanda por cores diferentes, né? Então a nossa programação no passado já foi 95% branco, 5% colorido, e esse mix tem sido bastante mudado ao longo dos últimos anos, e a gente tem incentivado isso, né? Porque a gente percebe que de fato um caminhão com 5, 10 anos de operação, quando ele é um caminhão colorido, ele acaba conseguindo um valor de revenda melhor do que um caminhão branco. Então... Você acha o que, Marcos? Por exemplo, agora 2024, quantos por cento você acha que vão ser brancos e quantos vão ser coloridos? Dá para dar um chute? Olha, eu acredito, a gente não passa muito esses números, né? Mas se a gente pegar uma faixa, né? Então eu comentei antes que a gente falou de 95%, que era acho que tipicamente, né? Eu acho que a gente está caminhando mais para uns 80%, 70%. Tem muito caminho, ainda tem uma longa caminhada, né? Sim, é uma longa caminhada, ainda é assim é claro que o branco ainda é o principal, né? Isso sem dúvida, mas tem chamado a atenção, e claro que também assim, quando a gente fala de colorido, né? É colorido sob diversos aspectos, né? Então tem vermelho, tem essas cores foscas, tem essas cores diferentes, como esse amarelo meio dourado que a gente tem aqui, né? Então também é uma crescente, assim, tem clientes que buscam o colorido tradicional, que é o azul tradicional, o vermelho tradicional, o amarelo tradicional, que são tipicamente cores que mais saem, né? Então azul, amarelo, vermelho, acho que são as cores mais típicas que saem, mas também tem aqueles clientes que buscam o cinza fosco, as cores foscas como um todo, que sem dúvida, e isso a gente tem que também deixar claro, uma cor fosca, por exemplo, ela tem uma dificuldade maior na manutenção, isso é claro, né? Mas eu acho que aí a gente começa a cair quase que no mundo do automóvel, né? Porque a gente percebe muitos clientes que realmente tratam o caminhão com muito carinho mesmo. Ele quer ter um caminhão diferente, ele quer brincar um pouco na própria tunagem do caminhão, e aí ele enxerga a cor diferente como algo peculiar, particular dele, ele quer o caminhão realmente uma cor diferente, e a gente dá essa possibilidade, né? Então a gente desenvolve cores, e essas cores podem ser aplicadas para qualquer caminhão. Então, às vezes a gente tem uma cor de lançamento para o Arox, mas ela pode ser aplicada no Acelo também, e isso dá uma gama muito grande de possibilidades para cada cliente. O Fosco vocês já apresentaram tem alguns anos também, né? Faz. Existe a procura pelo Fosco? Existe a procura, principalmente para esse tipo de cliente menor, né? É uma cor, por exemplo, o azul fosco, eu particularmente gosto muito, né? Mas o azul fosco e o cinza fosco são duas cores que têm uma demanda grande. A gente vê também nos veículos fora de estrada que a gente tem aquele amarelo fosco.
também é uma cor que tem uma demanda grande. Então, claro, eu falo assim, quando eu falo demanda grande, dentro desses parâmetros que eu falei, que a gente partia de uma programação de 5% de veículo colorido, agora a gente está falando de 20% a 30%, né, em diversas tonalidades, diversas cores diferentes. Então ainda tem uma parcela significativa, majoritariamente ainda é branco, mas é uma tendência que a gente tem percebido. E isso me faz recordar, Sérgio, eu lembro sempre quando eu era criança, né, que eu ia viajar com a minha irmã, a gente ficava contando caminhão colorido, né? Então a gente ficava olhando os nossos caminhões, eu nem sabia que eu ia trabalhar na Mercedes, mas cada um escolhia uma cor e a gente ficava contando. E naquela época tinha muito mais caminhão colorido, né? Então a gente percebe que a gente passou por um momento onde foi uma tendência, principalmente quando começou os extra pesados, cavalos mecânicos começaram a dominar as estradas, né? A gente teve uma tendência de migrar para o branco, e o que a gente está vendo agora é quase que um retorno para década de 70, década de 80, onde os caminhões coloridos dominavam, na verdade. Né? Interessante você ter falado disso, porque naquela época realmente a maioria dos AGLs que a gente lembra, né? Eram coloridos. A maioria eram coloridos, né? Agora falando, o branco era até mais raro do que os coloridos, né? Exatamente. Isso é uma coisa, eu trago essa história porque é algo que faz parte da minha infância. Eu comecei lá atrás olhando os Mercedes, eu sempre me recordo disso, e quando a gente começou a programar mais caminhão, um dia eu comentei isso com a minha irmã, eu falei, lembra que a gente contava caminhão colorido? Agora meus filhos vão poder contar também, porque cada vez mais vai ter caminhão colorido nas estradas. Que maravilha! Obrigado, viu, Marcos? Valeu! Obrigadão.